Boa noite, obrigado. Eu vou começar com uma pergunta muito interessante, um tema que eu gosto muito. Qual o momento de ligação entre mãe e filho na gestação? Quando o feto sabe, sente essa conexão com a mãe? Acontece antes da gestação, durante ou só quando nasce a criança? Aqui a gente tem que definir duas coisas, né? Quando a vida começa e também quando a vida termina. A doutrina espírita deixa claro que a concepção é quando a vida se inicia. O espírito se acopla à mãe no ato da concepção. A partir daquele momento já existe essa conexão. A diferença que há é que espíritos mais evoluídos podem transitar entre essa fase da gestação e o mundo espiritual ou só ficar a critério deles na gestação. Espíritos menos evoluídos, não. Alguns casos, eles quando a reencarnação acontece, esses espíritos já ficam com a mãe até o momento do nascimento, ok? Boa noite a todos os presentes aqui conosco, boa noite aos amigos que acompanham pelas redes sociais. Já desde então a gente deseja a todos, como é a primeira atividade da casa, né, de palestra nesta noite, um ano novo recheado de bênçãos para todos. Bom, pessoal, como este momento é de perguntas e respostas, e são temas livres, nós pedimos aí a vocês, quem quiser participar conosco, pode estar levantando a mão, fazendo aí as perguntas, o pessoal nas laterais estarão auxiliando com o papel e a caneta. Uma pergunta que já estava conosco aqui, que nos chama a reflexão, e para a gente entender dentro do contexto que a doutrina nos traz, dentro do Evangelho de Jesus, nós precisamos trabalhar a questão lógica do entendimento mais profundo. Então ele pergunta o que acontece com as vítimas de latrocínio, já que foram tiradas suas vidas, né? Estava no plano reencarnatório? E outra pergunta também que faz parte aqui para a gente conjugar as duas, pergunta se a doutrina espírita fala que nós temos um tempo certo para desencarnar. Então a pergunta é, quem desencarna de forma assassinada, a pessoa que a matou, já estava prescrito ela fazer isso? Se sim, que culpa ela tem? Bom, vamos refletir muito sobre essa questão, né? A primeira reflexão que a gente traz dentro do Evangelho de Jesus está numa passagem do Evangelho de Pedro, onde ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Jesus, na passagem do Evangelho, ele vem nos convidar a trabalhar o sentimento mais profundo que o Espírito Lázaro nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, dizendo que o amor seria esse propósito para todos nós de fato, entender esse sentimento. Então, Jesus ele nos convida ao amor, ou seja, a amar ao semelhante de uma forma mais profunda, como a nós mesmos, né? Amando a Deus acima de todas as coisas. Então, em momento algum, qualquer um de nós encarnado neste orbe, ou seja, encarnado neste mundo, vem com o propósito de fazer o mal. Ninguém veio encarnado para fazer algo errado. Nós viemos para buscar acertar. Na verdade, como a doutrina espírita traça para nós estamos aqui num propósito de reajustamento. É o que a doutrina chama de reparação. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele traça para nós 3 situações que é importantíssima para a nossa reflexão, e assim nós entendemos melhor o que aqui estamos fazendo neste mundo. Quando ele coloca que é necessário primeiro haver o arrependimento, arrepender-se de algo que fez ou até mesmo deixou de fazer, arrepender nesse sentido de trabalhar o sentimento da humildade, o reconhecimento desse equívoco.
buscar nos esforçar para trabalhar o que ele coloca como expiação, ou seja, a doutrina coloca para nós a reflexão sobre a reencarnação, sendo esta oportunidade expiatória do qual nós estamos aqui para reajustar algo que fizemos de certa forma anteriormente. E aí Kardec vai dizer também sobre a reparação, reparar a ação. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Kardec vem colocar para nós sobre as condições nossas, vamos dizer assim, nesse nosso estágio evolutivo, onde ele diz que há as causas anteriores e há também as causas atuais. Ou seja, a condição que nós nos encontramos neste momento, e aí a reflexão para nós é justamente essa, cada um avaliando a si mesmo, analisando a si mesmo, a sua consciência, é o que Santo Agostinho, respondendo à pergunta 919 no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual é o meio mais prático temos nós de nos melhorar nesta vida e ainda resistir ao arrastamento do mal. Ou seja, esse arrastamento nas tendências daquilo que nós trazemos. O que Joana de Ângeles vai trazer para nós no livro Amor Imbatível Amor, quando ela coloca que nesta viagem evolutiva nossa, ou seja, nessas idas e vindas na reencarnação, nós vamos assim angariando as questões que não são aquilo que é o essencial que nós somos. Na verdade, para a gente entender no contexto mais profundo, é como se nós entrássemos assim numa mata e passasse ali nos sujando com as coisas que ali tem naquela mata. E quando saísse do outro lado, saísse de certa forma com algumas impurezas coladas em nós. Então, nesse processo evolutivo, ao longo das existências, nós fomos adquirindo, conforme Joana coloca, essas tendências, o costume a essas questões, né, o gosto por essas situações. Então nós trazemos, de certa forma, em nós, impregnado na nossa consciência, no nosso campo mental, as tendências, que é o que Jesus chama de a tentação, para a gente orar, vigiar, para não cair, não ceder a essas tentações que ainda sobressaem em nós, né? De certa forma grita dentro de nós, nos intuindo a cometer equívocos ainda. Então, nesse contexto que a gente está trazendo, ninguém veio aqui para proceder de forma equivocada, para prejudicar alguém, para fazer mal a ninguém. O nosso propósito, conforme Kardec pergunta, na pergunta 642, no Livro dos Espíritos, se para nós resguardar a nossa posição futura, né? Para que nós possamos resguardar a nossa condição futura, basta não fazer mal algum. Ou seja, para não fazer mal algum, basta a gente, para resguardar a nossa posição futura, os Espíritos vão dizer que não é não fazer o mal, é nós fazermos o bem no limite das nossas forças, porque seremos responsáveis por todo o mal de não ter praticado o bem. Então nós estamos aqui para fazer o bem. E distinguir o bem do mal, na pergunta 632 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona como podemos analisar nesse sentido quando estamos fazendo algo ruim, achando que está fazendo algo bom, fazendo um mal, achando que está fazendo um bem. E aí os Espíritos vão dizer assim: vede o que Jesus vos disse, fazei ao outro o que se quer a si mesmo, e não vos enganeis. Então, o propósito maior, e nós vamos falar um pouco disso hoje, porque o tema da palestra daqui a pouco vem falar nesse sentido que Jesus traçou para nós, é entender que aqui estamos realmente para buscar fazer o bem. Então, quando a pergunta coloca se nós temos um tempo certo para desencarnar, sim, temos, porque nós nascemos, nós reencarnamos com um planejamento, com um
programa evolutivo. E esse planejamento ele vai de acordo com a nossa idade cronológica, física aqui. Mas como André Luiz coloca para nós no livro Nosso Lar, ele diz que são poucos os completistas, aqueles que completam a existência de uma forma correta, vamos dizer assim, de uma forma positiva. Porque, de certa forma, como a doutrina traça para nós, e aqui está falando sobre a questão de tirar a vida de outro ou achar que não teria culpa nenhuma nesse sentido, e até a pessoa coloca aqui sobre a questão do suicídio. Quando a gente reflete sobre isso, a gente vai entender nesse tempo cronológico que faz parte da nossa programação evolutiva, que de certa forma ele tem um início, esse propósito ao longo do nosso tempo, e terá o fim de acordo com a lei natural da vida para todos nós. Mas ao longo desse processo nosso evolutivo, né, buscando caminhos equivocados, e assim nós todos refletirmos sobre isso, porque a doutrina fala que há o suicídio direto, o consciente do ato praticado, daquela pessoa que planejou fazer isso, e há também o suicídio indireto, daquelas questões que indiretamente a gente vai fazendo, seja o excesso da bebida alcoólica, seja voltado ao excesso na questão da alimentação, porque querendo ou não nós vamos ali perdendo nesse sentido, como coloca, fluido vital. E aí a gente vai aos poucos, como se diz, corroendo esse nosso tempo, diminuindo esse nosso tempo. Mas cabe a nós modificar tudo isso, porque ainda estamos no propósito de evolução, despertar para essa questão essencial que Jesus coloca para nós sobre o reino de Deus e buscar nos esforçar para domar em nós, conforme Kardec traça as tendências que trazemos, para que nós possamos aprimorar. Então, quando se pergunta também se estava prescrito, não estava prescrito. O que está prescrito é que venhamos aqui reencarnar para fazer o bem, mas acontece que ainda trazemos a tendência ao mal. É o que Kardec coloca, que nós estamos muito mais próximos da nossa animalidade do que da nossa angelitude. Nós somos mais propensos ainda a fazer o mal pela nossa questão de animais que somos, do que anjos que devemos ser. Por isso ele vai traçar essa questão para a gente entender e refletir que nada é predestinado. As coisas vão acontecendo, conforme coloca Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as causas atuais, de acordo com aquilo que nós vamos buscando. E aí é como se não, nesse sentido é assim, porque nós estamos plantando. Vai chegar o momento da colheita. É essa reflexão que precisamos fazer. Eu acho essa pergunta aqui muito interessante, que gera uma resposta mais completa que eu queria passar para vocês aqui. Em meus estudos ainda não encontrei essa afirmação, espiritismo kardecista. É correta essa afirmativa? Se você for pegar a literatura espírita, não é correta. Por quê? O Espiritismo tem em Kardec o seu codificador. Kardec foi o codificador do Espiritismo. E como é que o Espiritismo começou? Como é que ele chegou até aqui? A partir do momento que as obras espíritas foram codificadas por ele, a partir do Livro dos Espíritos, em 1857, o Espiritismo assume e vem cobrir uma lacuna que existia na humanidade. Eu acho que a gente pode separar o antes e o depois do Espiritismo. Nessa questão, eu acho importante a gente definir o que é Espiritismo. Porque muita gente, às vezes, chega na casa a primeira vez, não tem noção do que realmente é a doutrina espírita. Ela é uma filosofia, ela é uma religião, ela é uma doutrina. E tem uma definição que eu acho muito legal sobre o Espiritismo, que é bem ampla e bem clara, que seria uma filosofia com bases científicas e consequências ético-morais. Vamos destrinchar isso aí rapidamente. Filosofia. Filosofia é amor ao saber, amor ao conhecimento.
E não tem lugar nenhum, e eu sou apaixonado pela literatura espírita, onde você tem mais amor ao conhecimento e ao saber do que dentro da casa espírita, dentro da filosofia espírita e dentro da vasta obra espírita. Então, é a primeira parte da definição. Com bases científicas, o espiritismo, ele tem a sua fundamentação na fé raciocinada. Fé raciocinada é uma frase muito falada nas casas espíritas, mas não custa repetir, que é a fé que faz frente à razão em qualquer época da humanidade. O que quer dizer isso, gente? Nada dentro da doutrina espírita, da filosofia espírita é mistério. Tudo aqui tem uma explicação lógica. Tudo. Então, a ciência faz parte do espiritismo. E é aí que o espiritismo se sobressai muitas vezes sobre outras que a gente respeita. Mas aqui você sempre vai ter resposta para todas as questões que você quiser. E consequências ético-morais. Tudo que se faz dentro da doutrina espírita tem consequências ético-morais. É balizada num alicerce de moral e de ética. Qual que seria a diferença entre um e outro de uma maneira prática, né? A ética, ela é no mundo inteiro. Não está sujeita a culturas regionais, vamos dizer assim. A moral, não. Vou citar um exemplo claro, fácil de se falar. Em alguns estados americanos, a pena de morte é aceita, culturalmente. Para eles é uma questão moral. Aqui não. Aqui é uma questão imoral. Países como o Afeganistão e países radicais de religião, enfim, onde as mulheres, por exemplo, não têm direito a nada, para eles é moral. Aqui não. Agora, ético é ético em qualquer lugar. Então, a filosofia espírita, a doutrina espírita, ela é o conjunto de tudo isso que eu falei. E Kardec foi a pessoa que trouxe para a gente, através de um estudo profundo, através de centenas de médiuns, dezenas de horas e centenas de horas de estudo, e trouxe para a gente essa doutrina maravilhosa que está aqui hoje, que enche o nosso coração, né? E para complementar aqui, se alguém tiver interesse e não tiver conhecimento ainda, não tiver começado, aqui na casa tem o curso de iniciação ao Espiritismo, na quinta-feira, às 19h20. Quem tiver interesse, venha. Porque quando a gente começa a estudar Espiritismo, que o nosso coração se abre para essa doutrina maravilhosa, a sensação que a gente tem é que a gente quer se aprofundar, quer levar as pessoas que a gente gosta, quer trazer essa luz para dentro da nossa vida, da nossa casa, das pessoas que a gente ama. E aqui é o lugar para isso. Essa casa é o lugar onde muita gente vai encontrar o consolo, vai encontrar as respostas, vai encontrar muitas vezes pessoas afins com dificuldades diferenciadas. E só para fechar, eu queria citar um caso que eu acho que cabe aqui. A gente tem muitos hospitais psiquiátricos, Brasil afora, com muitas pessoas em profundo sofrimento. Se alguém aqui tiver alguma pessoa nesse tipo de condição, se lembre do que eu vou falar agora no futuro. As pessoas que estão em hospitais psiquiátricos, muitas vezes não têm doença psiquiátrica. Muitas vezes elas têm mediunidade. E a mediunidade é um estudo, está no livro dos médiuns, que foi também codificado por Kardec, traz para a gente um conhecimento completamente fora da nossa medicina de hoje, e que pode ajudar essas pessoas que às vezes estão sendo tratadas com medicamentos. Quando os medicamentos não fazem efeito, é porque o problema não é psiquiátrico. E às vezes a pessoa tem na casa espírita, aqui dentro, a solução para o seu caso. Tudo isso que eu falei, a partir do princípio que Kardec codificou tudo isso, que trouxe para nós todo esse conhecimento. Então aí fica o convite para quem quiser começar o estudo, que está aqui na quinta-feira, às 19h. E tem esse calendáriozinho que está lá fora. Se as pessoas já estiverem mais aprofundadas, cada um vai conseguir achar o estudo que precisa aqui dentro. Uma pergunta que nos chegou aqui. Uma das lives da Mônica de Medeiros, não sei quem é, através do mentor, não entendi qual que é o nome do mentor que fala aqui, falou que temos 3 tipos de umbral e que o nosso lar é um deles.
Bom, a primeira questão para a gente refletir é entender o que vem a ser o nosso lar, se é o que a pessoa colocou em relação ao nosso lar, que é uma das colônias espirituais que fazem parte aqui, vamos colocar assim, que está acima do Rio de Janeiro e que também faz parte no contexto do Brasil aqui. É uma colônia de fato espiritual. Para a gente entender, o livro Nosso Lar, André Luiz vai narrar várias situações que acontecem nesta colônia, mas uma das reflexões mais apropriadas para nós é a gente diferenciá-la para nosso entendimento como um local de tratamento espiritual, né? Um hospital, um local também de aprendizado, uma escola, porque também é assim a nossa proposta enquanto relação à Terra. O que vem a ser o umbral? O umbral são questões voltadas onde ficam espíritos voltados ao mal, né, na crosta da Terra aqui, nas regiões, vamos pôr assim, mais obscuras, onde acontece todas as atrocidades que vocês pensarem, onde se encontram esses espíritos propensos ao mal e ali intuindo quem aqui se encontra também com esses pensamentos, direcionando os sentimentos, provocando em nós, conforme a doutrina nos coloca, não criando, né? Porque na pergunta 467 até a 469, no Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer justamente as reflexões nesse contexto, e os Espíritos vão dizer que nós já trazemos a propensão ao mal, é aquilo que nós colocamos anteriormente, e esses Espíritos, eles aproximam de nós e faz com que isso sobressaia, através das intuições para cima de nós nesse sentido. Então, para a gente compreender melhor como nós pensar e refletir sobre a colônia Nosso Lar, entender a proposta que a doutrina nos traça sobre nós mudarmos a nossa vibração, e tem uma outra pergunta aqui, o Humberto, que até traça isso, aí se você falar eu posso até respondê-la junto, para a gente poder aprofundar nesse sentido, porque ela questiona aqui como eu faço para mudar a minha frequência e parar de ouvir os espíritos, como distinguir os bons e os maus espíritos. Como que nós vamos distinguir bons e maus espíritos assim? Como que a gente vai distinguir um bom do mau espírito? No Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer para nós, é justamente para a gente analisar a intenção e o tipo de pensamento que vem. Qual o tipo de pensamento que vem? Se vier um pensamento assim, vai lá e faz essa atrocidade, com certeza não é anjo da guarda que está do nosso lado direcionando esse tipo de pensamento. Por exemplo, eu gosto muito de fazer uma reflexão sobre as questões voltadas aos vícios, seja eles quais forem. Pode ser um vício voltado, por exemplo, para a área sexual, pode ser um vício voltado para as drogas lícitas ou ilícitas, e pode ser também voltado ao álcool e ao fumo, que é os mais, vamos dizer assim, maiores vícios que temos, de pessoas mais viciadas nesse sentido, né? Então, qual que é a reflexão? Eu digo o seguinte, anjo da guarda não fica do nosso lado em barzinho tomando uma. Agora, se a gente está buscando o caminho do bem, nos esforçando para melhorar enquanto ser humano, enquanto pessoa, que é o que o Kardec vai trazer para nós no capítulo 17, no esforço em domar as nossas más inclinações, com certeza estão nos intuindo para isso. Então, a reflexão sobre isso, para a gente entender como nós mudarmos a nossa vibração, é começar a analisar aquilo que o Cristo traça para nós. Diga com quem andas, direi quem tu és. Ou seja, a quem nós estamos dando sintonia para a gente perceber como nós vamos modificar essa frequência. É o mesmo que estar ouvindo uma música, não estar gostando da música e a gente vai lá e muda a estação do rádio, ou pula a faixa do CD, ou pula a música, não é assim? Então, mudar a frequência para não ouvir intuições, questões que não trazem bem-estar, é fazer o que Jesus coloca para nós como o maior direcionamento para nós. Mudar a vibração no sentido de buscar
orar, vigiar os pensamentos e orar para elevar a sintonia. Vigiar o pensamento que chegou, elevar a sintonia para que a gente possa modificar isso. Então, conforme a primeira pergunta aí, sobre a questão do 3 tipos de umbral, na verdade é uma fala que ela vai colocar. Na doutrina não tem nada disso sobre questão de 3 tipos de umbral. Na verdade, nós vamos entender como céu e inferno, como as igrejas colocam, mas nós vamos colocar como estado de consciência. O Espírito Miramês, em uma das obras que ele traça para nós um direcionamento sobre isso, ele vai dizer que nós já podemos estar no céu vivendo aqui na terra, ou seja, o estado de consciência que nós estamos vivenciando, fazendo o bem, vibrando no bem, praticando ações positivas, ou já estar no inferno, vivendo aqui na terra, com ações que não edificam, com atitudes e comportamentos que não são bacanas nesse sentido. E aí a gente começa a analisar e refletir, porque conforme Santo Agostinho responde a Kardec, quando ele diz, se acaso Deus nos chamar agora, a reflexão, ou seja, se o desencarne bater a nossa porta agora, qual é a nossa condição? Como nós vamos chegar de lá? Porque a morte para nós, o desencarne, ninguém vai virar anjo de um dia para o outro. É um processo de despertar para a consciência nossa, para a essência da vida. Se a gente desencarnar hoje, nós vamos chegar de lá na mesma condição que estamos no agora. Nós não vamos mudar porque desencarnamos. Então nós precisamos trabalhar o agora. Por isso ele coloca a reflexão, o autoconhecimento, as análises que a gente precisa fazer, para que a gente busque, enquanto é tempo, trabalhar para essa melhora. Porque o desencarne, conforme Kardec vai trazer para nós, trará-nos perturbações, de acordo com o que nós estamos vivenciando. Mas depois a gente fala mais, passar para o Humberto. É verdadeira a frase, aqui se faz, aqui se paga? Isso aqui é muito interessante, porque tudo que a gente vai responder aqui, a gente está alicerçado na filosofia espírita. Na filosofia espírita, o que se faz, o que se paga, ela botou até entre aspas, que seria nessa vida. E como a gente é reencarnacionista, e nós sabemos que a nossa evolução é lenta, não tem nada de que se faz, que se paga. Isso responde muita coisa que às vezes as pessoas têm dúvida. Por que uma pessoa nasce e sofre uma vida inteira e por que a outra nasce como rainha da Inglaterra e tem uma vida de luxo a vida inteira? Cada um tem seu processo evolutivo. A gente não deve observar as coisas em uma única vida. Nós temos várias vidas e uma longa existência. Então essa frase, ela não cabe na filosofia espírita. E aí eu queria dizer, ilustrar isso para vocês, para ficar mais claro. Uma pessoa pratica o mal a vida toda. Ela é desonesta, ela enfim, comete tudo quanto é tipo de delito. E desencarna sem ter corrigido essa situação. Onde é que está a justiça nisso? Está na justiça divina dos processos de reencarnação. Muita gente, eu arrisco a dizer, se tivesse noção de como a justiça divina atua, não agiria dessa forma em vida. Aí eu falo de bandidos, assassinos, ladrões, corruptos e gente que prejudica as pessoas do mal. Porque a justiça divina, ela é infalível e dentro dela a gente encontra consolo num monte de coisa. Primeira coisa, minha concepção pessoal, esquece a palavra pecado, que foi banalizada, que foi deturpada, na minha opinião. Ali a gente comete erros. Esquece a palavra castigo. Castigo não vem de um ser divino, que é Deus, que é infinita bondade e justiça. Então de Deus não se tem castigo. Não existe temor a Deus. Você teme alguma coisa de ruim. Deus não é ruim. Então quando você transcende de uma existência para outra, você vai reparar aqueles erros. Ninguém escapa da reparação. Ninguém escapa da evolução no sentido do errou, repara.
do conhecimento. O Eurípides citou aqui várias coisas a respeito de reforma íntima, que é uma das coisas mais maravilhosas que tem dentro da filosofia espírita. A gente melhorar a gente mesmo, a gente enfrentar a gente mesmo. Eu chego na casa espírita, a maioria das pessoas chega a primeira vez, e eu passei por isso. O que a gente vê, no sentido figurado, é um grande espelho na sua frente. Ali você vai ver você, vai desnudar a sua personalidade. E ali é você com você. Você não vai conseguir terceirizar nada para ninguém. Muita gente não consegue e vai embora. Por quê? Porque se você quer melhorar o seu entorno, melhore a você mesmo. Se você quer saber como é que você vai morrer ou desencarnar, olha como é que é a sua vida. É simples assim. Então, dentro desse conceito de aqui se faz, aqui se paga, no Espiritismo isso não existe. Porque o aqui para nós são várias e várias e várias dezenas, centenas de encarnações. Nós já estivemos aqui muitas vezes e vamos voltar outras tantas vezes. Dentro desse senso de justiça divino, que é maravilhoso, a gente entende por que a filosofia espírita é tão completa. Porque dessa forma existe justiça divina. Todos os erros que a gente comete vão ser reparados agora ou nas próximas encarnações, rumo a uma evolução que todos nós vamos ter, não importa que tipo de espírito, que crime que cometeu, o que fez, cada um no seu tempo vai chegar na angelitude. É isso. Em verdade, essa fala que se faz, que se paga, ela é uma fala de quem trabalha ainda dentro de si, ou na verdade não desenvolveu o propósito de trabalhar para lutar contra o seu orgulho, o seu egoísmo. Isso é uma fala egoísta no sentido, né? A doutrina, Jesus, o Evangelho de Jesus é um Evangelho de amor. Então a fala correta seria: aqui se faz, aqui se corrige, ou seja, busca trabalhar a humildade para buscar corrigir, porque nós não temos que dar ofensa para o outro. Jesus nos ensinou a trabalhar o outro lado, a outra face, ou seja, te ofendeu, demonstra o lado de bondade que você já tem. Não é virar a cara para apanhar do outro lado, é mostrar o lado da bondade que já trabalhou, que já desenvolveu, né? Nós falamos aqui sobre as questões que nos envolvem no desencarne, né? E a pergunta aqui justamente vem falar sobre isso. Quanto tempo depois do desencarne a pessoa que já tem um certo conhecimento tem condições de acordar? Nós falamos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar justamente sobre essa perturbação que nos envolve logo no momento do desencarne. E ele vai traçando situações, e quando ele coloca que para os materialistas essa perturbação ela é maior ainda. Porque aquela sensação de que perdeu algo, ou que ficou algo sem ter sido resolvido, ou que deixou alguém para trás, isso vai acometer a todos nós se nós não trabalharmos por esse sentimento enquanto estamos no caminho, ou seja, enquanto estamos nesse propósito evolutivo. Mas para a gente esclarecer tudo isso, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 163, até a pergunta 165, depois eu convido a todos a fazer essa reflexão, porque é importante a gente entender e buscar de fato estudar o Livro dos Espíritos, que é o principal livro da codificação espírita. E ele vai falar justamente da perturbação que se segue à morte. Na pergunta 163, Kardec já trouxe essa reflexão dizendo assim: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo, ou seja, após o desencarne, nós já teremos a consciência de nós mesmos, analisar, já sabe, olha, desencarnei, estou chegando aqui no paraíso, no nosso lar, no céu, ou, dependendo da condição que está, opa, já cheguei no inferno aqui, no umbral, como se diz. Não tem consciência imediatamente. Eles vão dizer que imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. É o que muitas das situações acontece com os amigos, com os irmãos que já desencarnaram ou que desencarnam. E por isso Jesus nos convida a orar para eles. Porque essa oração é um refrigério,
ela vai aliviar, vai trazer esse bem-estar, né? Ao invés daqui, igual a gente vê muito nos velórios, a pessoa está ali xingando, falando mal daquele, né? E tem um livro que fala justamente na hora do adeus, trazendo essas reflexões, e a doutrina vem nos convidar a isso, a esse entendimento. A pergunta 164, Kardec ainda insiste nessa reflexão, dizendo assim: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e ela é a mesma duração para todos os espíritos? A pergunta que foi feita é: quanto tempo a alma leva para saber e acordar? Olha a pergunta que Kardec faz. Se essa perturbação se segue à separação da alma e do corpo, e ela é do mesmo grau, ou seja, do mesmo jeito e da mesma duração para todos nós espíritos? A resposta: não. Não é igual para todos. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado e reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo, ou seja, se esforçou para domar suas inclinações, trabalhar o desapego, entender que aqui estamos no mundo de passagem, que nós não somos deste mundo, que estamos aqui vivenciando questões que é um empréstimo divino para nós, que nós teremos que dar conta, né? Ele vai colocando. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Ou seja, mais ligado ainda à matéria, às dificuldades ele estará. Na pergunta 165, Kardec faz essa pincelada e traz para nós a reflexão mais fantástica, quando ele diz assim: o conhecimento do Espiritismo, alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Ou seja, o conhecimento do Espiritismo exerce, ou seja, conhecer a doutrina espírita, ou estar numa religião, seja ela qual for. Lembrando que aqui ele está falando da doutrina espírita, mas vamos falar de um contexto geral para todos aqueles que estão buscando ser cristãos. Se esse conhecimento é mais ou menos longo durante essa perturbação, ele alivia já ter esse conhecimento. E eles vão responder: influência muito grande, porque o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. É o que nós estamos falando. Já entendemos que aqui estamos de passagem, temos que nos esforçar para domar as más tendências, buscar melhorar, para a gente crescer e coisa e tal. É uma influência muito grande, mas aí eles vão colocar aqui o que é o essencial para tudo isso. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então, se nós não estivermos fazendo o bem com a consciência pura, com a tranquilidade de consciência, aquilo que Jesus vem dizer da paz interior, é o que Santo Agostinho vem nos convidar. Comecemos a analisar e comecemos a nos esforçar em buscar melhorar enquanto estamos neste caminho evolutivo. E aí eles vão dizer: por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. Mesmo aquele que já tem um conhecimento, mesmo aquele que já está numa condição melhor. Vai ter um momento de perturbação, sim. De algum tempo precisa a alma para se reconhecer, ou seja, para fazer uma reflexão, para entender de fato todas as questões. Ela se acha como que aturdida, ou seja, preocupada, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. Imagina que você está lá dormindo e alguém te acorda de uma forma bem assustada, ou realmente provocando um susto, ou vamos supor que te tira do seu ambiente onde você estava e leva para um outro cômodo e te acorda ali e você não sabe o que está acontecendo. É mais ou menos nesse sentido que nós vamos acordar de lá, como eles colocam. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos.
Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Nós temos relatos nas nossas reuniões mediúnicas de espíritos que se encontram, eles vêm trazer uma manifestação que eles estão até há séculos com a consciência congelada naquele passado, naquela situação. E muitos deles, conforme a questão que o suicídio trata, que esse desapontamento, que achou que ia tirar a vida e não tirou, e a hora que acorda de lá nessa perturbação, é justamente esse incômodo que envolve, que de certa forma ele tenta não ficar olhando para essa situação, mas é o tempo todo como um espelho, nos chamando à realidade, a olhar para as nossas ações. Então, por isso, a importância da valorização da vida nesse sentido e do entendimento de nos esforçarmos para que nós possamos nos melhorar, buscar nos conscientizar o quanto antes nesse sentido. Por isso a doutrina nesse contexto é maravilhosa, porque ela faz a gente refletir sobre o que cabe a nós e não o que cabe ao outro. O outro, no dizer de Jesus, é responsabilidade dele, porque é cada um segundo suas obras. Eu responderei por mim, cada um por si, e ninguém responderá por nós. Percebe? Ele falou uma coisa aqui, que essa pergunta já tinha surgido aqui antes, eu queria falar um pouco sobre o dia de finados. Tem um vídeo do Richard Simonetti, que não sei se a maioria conhece, que ele fala: por que não ir a cemitérios no dia de finados? Gente, independentemente do estado que o espírito chega do lado de lá, o que ele tem que ter de nós é compaixão, oração, bons pensamentos, bons fluidos, boas energias. Nenhum tipo de desespero, principalmente durante velórios, enterros, durante o dia de finados, vai agregar nada para esse espírito. Ao contrário, vai levar à aflição. Onde é que a doutrina espírita entra nisso? Onde é que o consolo espírita entra nisso? A gente não desespera. Aqui, hora nenhuma se fala que por ser espírita, deixar de ser espírita, você vai sentir menos dor. Todos nós sentimos quando perdemos um ente querido, um animalzinho querido, uma pessoa que você admira. Todo mundo, a dor é a mesma. A diferença é que quando você tem o consolo da multiplicidade das existências, da certeza da existência de Deus, da imortalidade da alma, a coisa muda toda. Aqui a gente fala de vida, de morte, com a maior naturalidade. Porque é muito curioso que a maioria das pessoas não gosta de comentar certos assuntos, né? Como, por exemplo, falar de um seguro de vida. Porque se você comprar um seguro de vida, você vai atrair a morte. Não existe isso. Eu acho que quanto mais a gente conversar e quanto mais a gente aprofundar nesse estudo, mais consolo vai ter o nosso coração. Então, a partir do momento que há esse desligamento, a partir do momento que esse espírito vai para o plano espiritual, para a erraticidade, ele não está mais naquele corpo. A situação de cada um é de cada um. O fato é que você cultuar tristeza, cultuar dor, cultuar sofrimento, não vai adiantar. Quando a gente perder alguém, perder algum ente querido, perder algum animalzinho querido, agradeça pela vida dele. Tenha essa noção de que ele precisa de energia positiva para sair, muitas vezes, dessa aflição que ele falou aqui. Logo depois da desencarnação, são N situações que foram citadas aqui. Mas em todas elas, se a gente emanar bons fluidos, boas energias, se a gente emanar orações sinceras, eles vão receber essa energia positiva. E da mesma forma que se a gente emanar desespero, emanar tristeza, vai ser sentido da mesma forma. Então, a filosofia espírita nesse ponto ela é clara, consoladora, não existe a morte. O espiritismo veio e tem como princípio básico matar a morte. Aqui na casa a morte foi assassinada, por assim dizer. E outra coisa que comentou aqui, que eu vou falar rapidamente, tudo que a gente fala, gente, muitas vezes, nas nossas obras, nas nossas falas aqui, a gente traz para a realidade. E a realidade da casa espírita está na reunião mediúnica, na reunião de desobsessão, onde existe todo um processo de comunicação através dos médiuns com os espíritos encarnados. Existe
funções determinadas dentro da reunião mediúnica. Seriam os dialogadores, seriam os médios de sustentação. Eu mesmo participo com o dialogador de uma reunião. A gente conversa com os espíritos, gente, como eu estou conversando com vocês aqui. Então, não é teoria. E aí tem uma outra questão também que eu acho interessante, é o seguinte: nós temos a nossa teoria maravilhosa, mas o conhecimento que está na cabeça, ele tem que descer para o coração. Ele tem que virar ação. Ele tem que virar atitude. Atitude no bem, apoio às pessoas, caridade. E para fechar, eu costumo dizer que a Casa Espírita tem 2 tipos de caridade. A caridade social que a gente faz aqui, principalmente aqui nessa casa, com as 160 famílias assistidas, com todo o trabalho de acolhimento fraterno, de profissionalização, enfim, que se faz aqui na parte material, de cesta básica. Mas nós temos também a caridade com os que estão do lado de lá, que é durante a reunião mediúnica. E eu vivo isso com grande emoção toda quinta-feira, de satisfação de ter chegado num ponto dessa vida que eu pude presenciar esse tipo de coisa. Principalmente quando você vê e conversa com um espírito que não tem mais corpo, você vê que tudo que a filosofia espírita fala tem todo um sentido prático, não só teórico. Mais um tempinho, então, uns 3 minutos, então a gente responde a última pergunta. A pessoa pergunta assim: estou começando a conhecer a doutrina espírita, mas também gosto muito de rezar o terço católico. Tem algum problema neste caso, se frequentar e orar o terço? Desde já, obrigada. Bom, gente, dentro do que a doutrina coloca, vocês vão ver nas próprias paredes aqui, na forma como a gente trabalha aqui, não tem ritual, não tem paramento, nenhuma situação, não tem vestes diferentes de ninguém. Cada um aqui, tirando o Humberto, está com o uniforme da casa aqui, cada um vem vestido a roupa que bem lhe aprouver, vamos colocar assim. Obviamente, dentro do que a gente coloca como uma proposta de ética, vir com uma roupa comportada, né, vamos dizer assim. Mas qual que é a questão? O Chico próprio, ele tinha a sua santinha que ele sempre olhava para ela, ficava sempre no pé da cama dele, e ele olhava para ela. A doutrina não proíbe nada, ou seja, você orar pelo terço, se é isso que te traz um bem-estar, se é isso que vai te fazer um bem, não tem nada demais. Mas o que a doutrina traça é que nós não precisamos desse terço para a gente orar. Porque conforme a proposta que o Espiritismo nos traça, Deus está em nós, Jesus está em nós, né? Basta a gente sintonizar com Ele. Quando Ele nos convida a entrar para o nosso aposento, ou seja, para o nosso íntimo e nesse contato com Ele, sentindo a sua presença, é o que é o mais essencial. Então não precisamos assim no sentido do terço ou de qualquer outra questão. Nós não precisamos de santos, nós não precisamos de imagens, porque a maior imagem é entender e compreender Deus dentro de nós, Jesus nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Então não proíbe nada, nada contra. Se isso te faz bem, não tem um problema nenhum você fazer isso. Você não vai ver, igual nas igrejas, as pessoas sentarem e ficar enquanto está acontecendo e ficar aqui orando pelo terço. Não, mas no seu cadinho particular, se isso te faz bem, nada te impede de manter. Se isso te faz conectar com o espiritual, nada te impede de manter e continuar se esforçando, que o mais importante nisso aqui não é o terço, e sim é a oração. Ok? Então nós agradecemos, passamos para o cerimonial, daqui a pouco tem a palestra. Obrigado a todos, até a próxima.